Olá, me chamo Eliel, é um privilégio estar aqui com você, compartilhando um pouco da Palavra de Deus para a Escola de Sexualidade Online. Tá? Então, sou pastor aqui da PIB, desde 2016 e atualmente eu sou um assistente da coordenação ali na Cristolândia, Paraná. O tema que o Ministério Bússola Sexualidade passou para mim é tentação e santificação. Quero estar conversando um pouquinho contigo sobre tentação e santificação, limites e decisões. Vamos conversar um pouquinho sobre domínio próprio e como funcionam esses limites e decisões. A etimologia da palavra tentação no grego é peirazo, tá? E ela quer significar um experimento, né? Eu provo, eu examino, né? Eu experimento. Ela também, a segunda conotação da ideia de tento, solicito a pecar, tá? Do grego peirazon, tentador. Terceiro, ele dá conotação para aflijo, para experimentar o caráter ou provar a fé e paciência. Nesse caso, usado por Deus aqui nessa terceira conotação. E quarto, conotação que essa palavra, pode ter, o seu original é procuro, esforço-me, tento. E aí a gente vai perceber a diferença desta tentação no sentido de sugerir a pecar, de tentar para o mal, entre Jesus e o homem. Tá? Em Jesus, a tentação ela só pode vir de fora, porque ele sendo 100% Deus, dentro dele não há as mesmas inclinações, a pecaminosidade, diferente do homem. Para mim, para você, isso pode vir de dentro. Então é uma pressão tanto de fora, quando somos tentados por Satanás, quanto de dentro. Somos mais vulneráveis, consequentemente, e expostos por conta dessa nossa natureza herdada do nosso pai Adão. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 14, vai nos dar um alerta, uma desmistificação da negação dessa responsabilidade humana nossa, como filhos de Deus, porque lá diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tá? Tiago fala assim. Vamos falar um pouco sobre livre-arbítrio, porque quando a gente fala sobre limites, decisões, domínio próprio, essa é um tema que surge em nossa mente. Então, Agostinho, ele utiliza uma analogia significativa sobre o livre-arbítrio. Pensa numa balança com dois pratos, tá? E um deles é usado para pesar o bem, o outro para pesar o mal. Se os dois pratos tivessem equilíbrio, vazios, do mesmo material, mesmo tamanho, mesma massa, com o mesmo peso, os argumentos favoráveis ao bem ou ao mal poderiam ser pesados e chegaríamos, portanto, a uma conclusão. Mas o que faremos se os pratos da balança estiverem cheios? O que acontece se alguém puser um peso excessivo no prato do mal? A balança ainda funcionará, certo? Mas pendente para o lado mal. Então, o livre-arbítrio realmente existe para Agostinho e pode ajudar-nos a tomar decisões.
assim como a balança ainda funciona quando está cheia, mas em vez de chegar a uma conclusão equilibrada, existirá uma séria inclinação para o mal. Agostinho, usando essa e outras analogias relacionadas, argumenta que os pecadores, na verdade, eles possuem o livre-arbítrio, mas este livre-arbítrio se encontra corrompido pelo pecado. Tá? Então, o pecado, uma definição do pecado. O pecado consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar coisa que não esteja em perfeita harmonia, conformidade com a mente de Deus. Pecado é essa vasta enfermidade que começou lá nos nossos antepassados e afetou a raça humana inteira. Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Em todas as classes, níveis, nações, povos e línguas, essa enfermidade atingiu a todos, exceto apenas um único homem, nascido de mulher. Acho que não preciso nem mencionar que este homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a origem do pecado trata-se dessa enfermidade de família que nós contraímos por meio dele, de Adão. A extensão, a compreensão, os afetos, o poder de raciocínio, a vontade, tudo está em certa medida em nós infeccionado pelo pecado. A própria consciência está tão cega que dela não se pode depender como um guia seguro. A maior prova quando a gente fala de extensão desse poder da malignidade do pecado é a persistência com que ele se apega ao homem já convertido. Não funciona assim com você? Ou só comigo? Então, isso é a maior prova da extensão do poder do pecado. Porque mesmo depois que o homem se converte e torna-se alvo das operações do Espírito Santo, ainda assim ele tenta ficar arraigado, né? Como o autor de Hebreus diz, né? Desapeguemo-nos disso, né? Como uma roupa molhada, que a gente possa se desvencilhar disso para correr a carreira que nos está proposta. Sobre a culpa, vileza e ofensa do pecado, nenhuma prova dessa amplidão é tão avassaladora e incontestável como a cruz da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que pagou o preço do pecado nosso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então ele mesmo não tendo pecado, ele sofreu este terrível mal. Tamanha esta culpa, vileza e ofensa que esse pecado trouxe de maneira hedionda, né? Sobre aquele que não tinha pecado, nosso Senhor Jesus. Nós, criaturas pobres, cegas, nascidas no pecado, cercado de pecadores, como disse Isaías, ai de mim, né, que eu sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de gente da mesma laia que eu, né, parafraseando aí. Vivendo numa atmosfera de fraqueza, né, nós como seres humanos, enfermos e imperfeitos pelo pecado, consequentemente não podemos dispor de um prumo para sondar o pecado, e nenhuma medida pela qual possamos compreender a sua hediondez, né, a extensão da sua malignidade. Como os animais que têm um odor tão forte que não conseguem perceber que são tão mal cheirosos uns para com os outros. E ser santo, é bom a gente abrir um parênteses que
não é ser um anjo, é um querubim no meio da terra. É uma pessoa que começa a só perceber como todo mundo à sua volta está em densas trevas e você cada vez mais espiritual. Não é nada disso. Muitas vezes temos uma compreensão equivocada sobre o pecado, né, que nos deixa soberbos, nos deixa mais parecido com fariseus do que com Cristo. Pois quanto maior a luz recebemos, diz o autor J.C. Ryle, no seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, editora fiel. Ele diz que tanto mais percebemos a nossa própria pecaminosidade, mais então a gente é consequência da luz que nós recebemos. Quanto maior luz recebemos, tanto mais percebemos nossa própria pecaminosidade. Quanto mais nos avizinhamos do céu, tanto mais somos revestidos de humildade. Ser santo, ele implica em ser distinto, né? No livro do John MacArthur, né, ele traz essa figura aqui na capa, né? E é isso mesmo, assim como a água e o óleo, eles não se misturam, nós, né, somos separados. A santidade de Deus aparece naquilo que difere, sendo que o próprio Deus, ele é diferente de todas as suas criaturas. Seria desnecessário dizer que santidade, santo, para nós, quer dizer no original separado, para o relacionamento ou uso exclusivo do dono, pertencer àquele que tem o direito de nos controlar totalmente. Podemos ilustrar o conceito de santidade com o casamento. Uma mulher que, após a consagração do seu matrimônio a seu marido, mediante o casamento, tiver relações sexuais com outro homem, profana o seu relacionamento de esposa, pois ela foi separada para aquela relação. Então, ser santo não é ser um anjo na terra. Tá? Podemos prosseguir? Vocês estão aí comigo? Há um remédio, tem uma boa notícia aqui. Há um remédio pleno para a necessidade humana, para a horrenda enfermidade do pecado, no eterno pacto da salvação, da qual participaram Jesus Cristo, seu Filho de Deus, né? Deus Pai, Deus Espírito Santo, a Trindade participaram desse pacto da salvação, do qual nós nos tornamos alvos, participantes, eleitos pela graça salvadora de Jesus, não pelas obras, pela graça e mediante a fé. Há um remédio pleno para esse mal. O diagnóstico correto da gravidade de uma enfermidade no tempo oportuno é extremamente fundamental para viabilizar tanto o tratamento precoce, né? O tratamento no tempo oportuno. Exemplo, é uma doença chamada aterosclerose, que as placas de gordura elas vão entupindo, né, os vasos sanguíneos. E aí, quanto mais antecipado vier este diagnóstico, é mais eficaz o tratamento para que essa pessoa ela não venha ter um entupimento ali dos seus vasos sanguíneos, podendo ocasionar
um derrame, um infarto, até mesmo a morte dessa pessoa. Da mesma forma, quando a gente traz para o assunto do pecado, tá? Um ponto de vista bíblico sobre o pecado é um dos melhores antídotos para aquele tipo vago, nebuloso e indefinido de teologia nociva da nossa época. E um dos conceitos teológicos em voga do nosso tempo menciona o Eugene Peterson, que é a sociedade contemporânea, né? Os cristãos, mais especificamente, eles elegeram uma nova trindade, que não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sim os meus santos sentimentos, meus santos desejos e minhas santas necessidades. E aí, com uma trindade dessa, ocupando o lugar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, orando, né, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dessa nova trindade, entre aspas. Como então nós vamos ser santos? Quando é a busca pelo hedonismo, pelo prazer, pelas coisas vãs desse mundo, é o que permeiam a mente da nossa cultura atual. Então, por isso que é imprescindível um ponto de vista bíblico sobre o pecado, para que assim como lá na doença da asterosclerose, o médico possa diagnosticar, olha, seu caso, mude sua alimentação, né? Tire a gordura, tenha uma dieta mais equilibrada, comece a se exercitar, vai ser necessário uma intervenção cirúrgica, você colocar stents, fazer uma angioplastia, ou não vai ser, pois é imprescindível a gente lidar com uma visão bíblica desse grande mal, para a gente poder então vislumbrar o que é ser santo e como é importante a santidade como um meio tanto profilático como também de remediar o mal de uma santidade frouxa, uma moralidade rasa, uma superficialidade da espiritualidade, das buscas pelos exercícios espirituais na nossa igreja contemporânea. Então, sem uma completa convicção de pecado, pode parecer que os homens estejam vindo a Jesus, seguindo durante certo período de tempo, mas não demorarão a voltar-lhe as costas, retornando aos seus santos sentimentos, seus santos desejos, suas santas necessidades. Segundo lugar, o ponto de vista bíblico sobre o pecado é o melhor antídoto para a teologia extravagante, liberal e permissiva que está na modinha aí na nossa época. O correto ponto de vista sobre o pecado é o melhor antídoto também para aquele tipo de cristianismo sensitivo, cerimonial e formal. O cristianismo dos religiosos, de que achar que ir num programa de culto, frequentar um pequeno grupo e viver de segunda a sexta como se Deus não existisse, já iria salvá-lo. E o correto ponto de vista sobre o pecado nos livra desse mal. Uma criança, uma ilustração aqui para a gente entender o que estou querendo dizer. Uma criança pequena, com facilidade, ela pode ser aquietada com brinquedos e chocalhos, brinquedos coloridos, bonecas, chocalhos, enquanto ela não sente fome.
Porém, uma vez que ela sinta no estômago, né, a fome, as exigências da sua natureza, ela irá continuar se satisfazendo com esses brinquedos? De forma alguma, ela só poderá se satisfazer com o alimento. Sucede exatamente isso às almas humanas. Música, eventos, retiro, culto disso, daquilo, daquele outro, cerimônias arquitetadas pelo homem, onde você é o centro, um evangelho coach, né? Você pode, você é o centro, você é o querido, você é, né? Isso pode servir de paliativo sob certas circunstâncias e condições. Porém, uma vez que o indivíduo se desperte e se levante dos mortos, nunca mais se contentará com essas coisas. Ele se sente ferido por uma doença mortal e coisa alguma é capaz de satisfazê-lo, senão o grande médico da alma. Ele tem fome e sede e exige nada menos que o pão da vida. Correto ponto de vista sobre o pecado é o melhor antídoto para as teorias forçadas do perfeccionismo. Não é na força do braço da nossa carne que nós conseguimos o favor de Deus e nos preparar para morar no céu. Não, querido. O ponto de vista também bíblico mostra ser um admirável antídoto para os conceitos inferiores de santidade pessoal. O padrão de vida diária entre os cristãos professos estão baixando cada vez mais. O amor, cuidado ao próximo, delicadeza, bondade, altruísmo, mansidão, gentileza, benignidade, zelo pelo bem e separação do mundo estão sendo mais ou menos apreciados por nós em comparação aos nossos antepassados. A cura, meu irmão e minha irmã, para os membros da igreja evangélica deve ser encontrada em uma apreensão mais lúcida da natureza e da pecaminosidade do pecado. O pecado precisa ser arrancado pela raiz. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, ele vai falar assim. Deus fala através do seu servo. Porque o meu povo cometeu 2 males. Quais são esses males? Primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva. E segundo, cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então, muitas vezes, na luta contra o pecado, a gente fica só arrancando os frutos, sendo que a nossa satisfação, nosso deleite em Deus, a restituição da alegria da nossa salvação, é o que irá preencher e fazer-nos, então, parar de cavar as cisternas rotas e ter a nossa satisfação em Deus. Tão somente precisamos nos deleitar nele, no manancial de águas vivas, novamente. Deixar para trás as cisternas rachadas. Devemos retornar às veredas antigas, às obras iniciais. Devemos nos arrepender. Precisamos nos assentar humildemente na presença de Deus, considerando tudo que ele intitula de pecado, bem como aquilo que ele chama de fazer a sua vontade. Para finalizar aqui, qual tem sido nossos frutos? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Qual tem sido os nossos frutos, segundo a carne ou segundo o Espírito? Romanos 6, 22 vai dizer: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tá? A natureza da santificação, ela é algo que Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo. Quando o Senhor nos justifica, a santificação ela já vem. Ela ocorre junto com a regeneração, tá? Mediante o próprio sangue de Jesus, ele não só lava
agente dos nossos pecados, como também nos separa do nosso apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em nosso coração e tornando-nos piedosos na vida prática. O Senhor Jesus é o que santifica o seu povo. E esse povo é denominado os que são santificados. Tá? Aqui eu deixo alguns textos para vocês que falam sobre santificação, sem a qual não veremos o Senhor. E algumas declarações, né, para a gente definir a natureza precisa da santificação. Ela é o invariável resultado da união vital com Cristo, tá? Que a verdadeira fé confere a um crente. Onde não há santificação, não há fé real em Cristo. E a verdadeira fé, ela opera através do amor. Ela constrange o homem a viver para o Senhor, movido por profundo senso de gratidão pela redenção recebida. Ela faz com que ele nunca se sinta que pode fazer demais por aquele que deu a vida por ele. Sendo muito perdoado, muito ama. Tá? A santificação, ela é o resultado e a consequência inseparável dessa regeneração. Vem um combo completo para a gente, junto com regeneração, justificação e santificação. Onde não há santificação, também não há regeneração. E onde não há vida santa, também não há novo nascimento. Tá? Essa verdade, por mais dura, ela é absolutamente bíblica, segundo 1 João 3,9. A santificação é a única evidência indiscutível da presença habitadora do Espírito Santo, algo essencial à salvação. A santificação é algo pelo qual todo crente é responsável. Se eu não for santo, de quem será a culpa? Sua? Se não de mim mesmo. E se nós não estivermos nos santificando, sobre quem nós podemos lançar acusação no dia do juízo final? Senão sobre nós mesmos. A santificação é algo que admite crescimento e graus de intensidade. Podemos crescer na graça conforme o apóstolo Pedro exorta os crentes a fazerem. E conforme diz o apóstolo Paulo, eles continuam progredindo cada vez mais na santificação. A santificação também é algo que depende muito do uso diligente dos meios bíblicos. Bíblia, oração, comunhão, adoração e servir ao Rei Jesus. Tu me amas, o Senhor Jesus diz para Pedro, então me serve. Ame e sirva as pessoas que eu amo como eu te amo. Tá bom? A santificação, por igual modo, é algo que não impede que um homem experimente esse conflito espiritual de muitas vezes sentir as naturezas antiga e nova, a luta entre carne e o espírito, juntas aqui coexistindo e numa batalha constante até a nossa glorificação. A santificação é algo que será absolutamente necessário como testemunho de nosso caráter no grande dia do juízo. Evidência será a única prova aceita perante o trono branco, quando os mortos forem convocados ao tribunal de Deus. A santificação é absolutamente necessária para nos treinar e nos preparar para o céu. Ninguém pode se sentir feliz em um lugar onde não se encontra a vontade, não é mesmo? Onde tudo ao seu redor não combina com os seus gostos, caráter e hábitos. Pois é, a santificação é esse processo de conformar o nosso caráter para a gente morar no céu. Quando uma águia sentir-se feliz em uma gaiola, uma ovelha sentir-se feliz dentro d'água, uma coruja sentir-se feliz sobre o resplandecente sol do meio-dia. Então, mas não antes disso, eu admitirei que um homem não santificado poderá sentir-se feliz no céu. Porém,
a gente, como cachorro, que repetidas vezes foi ensinado que não devia perseguir o gato, mas é o gato aparecer e a natureza acaba impelindo esse cachorro a correr atrás como um animal selvagem. A lei do instinto acaba por dominá-lo, mesmo depois de ficar convencido do erro. A vontade carnal, isto é, do homem sem assistência do espírito, é totalmente capaz de se aniquilar. Mas isso faz parte da sua natureza caída e egoísta. Mas ele consegue, após ter um encontro com Deus e passar a ser templo do Espírito Santo, a domar a sua velha natureza. Antes seus instintos o dominavam. Agora ele consegue dominar os seus instintos. Eu vou terminar aqui falando sobre o meu tique nervoso. Eu tenho um tique nervoso que é quando minha barba começa a crescer, eu começo a puxar aqui os pelinhos e às vezes até tiro eles. É algo estranho, né? Você já percebeu isso? Minha mania, ela pode ser extremamente irritante para você, até que está me ouvindo aí. Mas ela não é irritante para mim. Mas se a minha esposa, Elisana, o amor da minha vida, ela chega para mim e fala assim: isso é extremamente desconfortável para mim e não gostaria que você repetisse nunca mais isso, tá entendendo? Primeiro, ela não toleraria nem que eu conservasse essa mania por muito tempo. Ela já falaria na primeira vez que isso a irrita, certo? E o que eu faço se eu amo essa mulher? A resposta é óbvia. Quanto mais eu amá-la, mais rápido eu deixarei o meu vício por esse tique nervoso, que não me traz nada de útil, vai acabar fazendo eu deixar profundamente irritada e colocar em grave risco o meu matrimônio. Isso é loucura. Agora, quanto menos eu me importar com ela, menos isso irá me incomodar. Não estou nem aí se ela se irrita ou não. E por isso, eu te pergunto, quais são os seus tiques nervosos, espirituais? Pornografia? Fariseísmo? Imoralidade sexual? Perversão sexual? Fornicação? Adultério? Avareza? Soberba? Fofoca? Mentiras? Compulsões? Rebeldia? Ira? Alcoolismo? Cocaína? Tabagismo? Mornidão espiritual? Roubo? Pois é, às vezes nos comportamos como essa figura. Dizemos que estamos cheios de ficar respeitando regras e limites, que odiamos estar presos pelas cercas sagradas que o Senhor coloca em nossa vida, e então nós dizemos: eu não aguento mais essas leis que o Senhor colocou sobre minha vida, sobre minha sexualidade, sobre o meu corpo, sobre o meu casamento. Afinal, meu corpo, minhas regras. É assim que Satanás quer que nós pensamos. O seu corpo, suas regras. Está aqui o fruto. Experimente. Só que isso não é uma cerca para te prender. Isso são cercas sagradas que impedem que você flerte com o despenhadeiro e você caia no abismo. São muros de proteção. Então, por isso eu te pergunto, quais seus tiques nervosos pecaminosos? Você está amando a Deus de todo o teu coração, a ponto de deixá-los? Quais seus vícios, quais pecados pelos quais Jesus morreu e você ainda insiste em cometer? Quais cercas de proteção
você está pulando? O que você pode fazer para acabar com os seus padrões viciados hoje? Qual ajuda na palavra você consegue identificar hoje para ter uma vida triunfante e vitoriosa, mesmo a despeito dos conflitos que existem em nossa alma? Lembre-se que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Fique debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém.